Salve, salve, otorrino de todo o Brasil. Meu nome é Rafael, sou um dos hosts aqui do Otorrino Talk. Estou junto com o Bruno aqui para poder apresentar o episódio de hoje. Episódio esse que não é de um quadro muito específico nosso, né? Acho que foi uma iniciativa que a gente teve relativamente recente, mas que eu acredito que vai ser de grande utilidade, principalmente para pessoas que vão prestar a prova de otorrino agora no ano de 2025, tá bom? Mas antes de dar início ao nosso episódio propriamente dito, gostaria demais de agradecer a Ferrari, que é a nossa empresa parceira aí desde o ano passado. Para quem acompanhou a gente nos stories essa semana, acho que eu mostrei algo bem interessante numa cirurgia de laringe que eu fiz lá na Escola Paulista, os laringoscópios que ainda tinham o nome autografado do professor Paulo Pontes. E todos esses materiais eram da Ferrari, né? São da Ferrari. E o professor Paulo Pontes ele se aposentou na Escola Paulista em 2012. E essas caixas ali estão com a gente pelo menos há quase 30 anos. Então você imagina, materiais cirúrgicos que foram comprados há quase 30 anos atrás, numa instituição que opera laringe praticamente todas as semanas do mês, e um material que está lá com a gente há 30 anos. Né? Então, assim, imagina a solidez, a resistência desse material e a qualidade dele. Acho que não preciso nem falar muito para vocês o tanto que tem de qualidade no material da Ferrari. E fora dela estar apoiando um projeto como o nosso, que visa agregar tanto aos otorrinos do Brasil em geral, tá bom? Então, no QR Code que está aqui em cima, vocês vão poder ter acesso aos materiais da Ferrari e também acesso aos revendedores deles. São pessoas super idôneas, super acessíveis, eu não tenho nem dúvida que vocês vão ter um excelente atendimento. Sem mais ressalvas, vamos lá para o nosso episódio de hoje. Bruno, apresenta a nossa convidada. Então, salve a todos. Hoje a gente, nesse episódio especial, tem a honra de receber aqui no estúdio a Liz Lavargodinho. Ela é médica formada pela Unesc, Centro Universitário do Espírito Santo, com término em 2016. Fez residência no Hospital SEMA, com início em março de 21 e término esse ano, agora em 2024. E atualmente está cursando fellowship de rinologia e cirurgia anal sinusal também no Hospital SEMA durante esse ano. Liz, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Importante a gente falar que a Liz foi nossa aluna ano passado. Sim. E principalmente ela é natural de Valadares, cidade também do nosso Rafael aqui, então episódio muito especial e a gente queria começar propondo um brinde da... Primeiro, queria agradecer o convite de vocês. Para mim é uma honra estar aqui por ter feito parte de todo esse projeto, né? Desde o início, desde os primórdios, né? E sem sombra de dúvidas, o que puder contribuir aqui para vocês, estou à disposição. Que é isso, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, Liz. É até engraçado isso, para você ver como é que as histórias da gente tem uma série de peculiaridades que a gente não imagina que pudesse acontecer, né? Verdade. A Liz é literalmente minha conterrânea, a gente nasceu na mesma cidade, né, que é Governador Valadares. A gente estudou no mesmo colégio a vida inteira. A Liz, acho que ela era um ano na minha frente, né? No colégio. 1 ou 2 anos, eu não me lembro. 1 ou 2 anos na minha frente, assim, de diferença. Incrivelmente, a gente não se conhecia na época do colégio. Tá? A gente não conhecia ela mesmo. A gente veio se conhecer ali quando a gente estava no R3, eu no primeiro ano de fellow, né? De residência. Exatamente. De novo, de cabeça e pescoço. E, poxa, foi uma baita coincidência e ficamos juntos ali desde então, né? Acompanhando os estudos da Liz ali desde do início ali da preparação dela. E, poxa, cresceu uma verdadeira amizade assim mesmo, né? A gente ficou muito próximo depois disso tudo. E achei muito legal que, poxa, a gente vai comentar um pouco depois, a aprovação da Liz foi, tipo, unânime, né? Passou com tudo, com muita força, tanto na prova teórica quanto na prova prática, né? E acredito hoje que a gente vai poder dar grandes contribuições para quem está aí de casa com dúvidas sobre sua preparação, sim, com dúvidas sobre como conduzir esse processo, que a gente sabe que é um processo difícil, né? Mas, antes de tudo, ali, vamos conversar um pouquinho sobre quais são as origens da Liz ali, o porquê que você fez medicina e o porquê da otorrino. Certo. Então, desde que eu comecei a estudar, desde quando eu era bem mais novinha, na verdade, a medicina não era um grande desejo meu. Tá? Eu gostava muito de desenhar, eu gostava muito dessa parte gráfica, então eu achava que eu ia ficar voltada para isso. Quando foi chegando ali, se eu não me engano, na 7ª série, hoje em dia tem até outra forma do pessoal fazer essa divisão, mas por volta da 7ª, 8ª série, que você começa a estudar um pouco da biologia, do corpo humano, de não sei o quê, eu comecei a me interessar. Só que eu tinha um pouco de receio, um pouco de bloqueio por tudo que tinha em volta da medicina naquela época, né? A dificuldade que era a concorrência, a dedicação que você tem que empenhar naquilo. Então, eu acabei me negando que eu estava gostando daquilo. Só que à medida que o tempo passava e quanto mais eu estudava, mais eu gostava do que eu via.
Até que chegou um momento, eu lembro até que foi na 8ª série, que eu falei, não tem jeito, eu vou largar tudo que eu gostava de desenho e afins e vamos encarar a medicina. E foi a partir daí que eu comecei a minha preparação voltada exclusivamente para isso, na época de vestibular. Foi desse jeito. Nossa, legal. Realmente tem coisas que a gente não imagina que vai para determinados caminhos, né? Exatamente. Igual, eu cheguei a comentar em alguns episódios, um episódio que eu gravei junto com você, né? Eu falei que eu sempre gostei mais de economia, né? Fui fazer medicina mais pro final. Sim. Você vê como é que não são escolhas muito racionais às vezes, né? Exatamente. Esse meio ao acaso, vem do nada, por um motivo muito aleatório, né? E foi exatamente isso. Eu podia negar o tanto que fosse, mas toda vez que eu estudava, eu gostava. E chegava em casa e conversava com minha mãe, aquela coisa. E não teve outro jeito. Teve que ser medicina mesmo. Boa. E como é que foi a questão do otorrino para você? Tá, da otorrino. A otorrino foi uma surpresa para mim, tá? Porque na minha formação... A gente, durante a graduação, era até um método PBL, não tínhamos muito contato com a matéria. E eu lembro que foi um tutorial específico que a gente teve, que eu comecei a estudar sobre o assunto, e, incrivelmente, tudo que eu estudava eu gostava. Foi algo bem semelhante com o que aconteceu quando eu fui escolher a medicina. Então, nesse tutorial, foi basicamente assim, um dos primeiros contatos que eu tive com a otorrino de fato, tá? Que tinha muita anatomia envolvida, enfim... Só que ao longo da graduação, você vai tendo contato com outras especialidades, a otorrino ficava um pouco de lado. Então, eu nunca peguei a voltar a estudar por conta. Quando foi chegando mais ou menos a época do internato, né, que você vai ver na prática a rotina, você tem contato com um ou outro colega mais voltado na área. Eu lembro que a gente tinha até um preceptor que era cirurgião de cabeça e pescoço, e foi a partir daí que eu comecei a olhar com outros olhos. Mas a minha decisão final foi assim, foi depois da formatura, pra você ter ideia. Foi bem assim, no último ano mesmo. Eu queria muito alguma coisa que me agregasse à clínica e me desse também a oportunidade de fazer procedimento se eu quisesse. E a otorrino, com todas as suas nuances, né, detalhes, eu falei assim, não tem jeito. Vamos fazer otorrino mesmo. E foi da mesma forma. Legal. E aí foi que você fez otorrino, né? Você foi no Hospital SEMA. Isso. Para quem não conhece aí de casa, né? O SEMA é uma rede hospitalar de otorrino, de oftalmologia imensa aqui em São Paulo. Com certeza é uma residência, assim, pelo que eu conheço das pessoas que fazem lá, é bastante puxada, porque tem uma carga de trabalho, nossa, infinita. É paciente que não acaba mais na medicina, né? Assim, é paciente demais, né? Vocês têm muitos plantões, tem que trocar de unidades várias e várias vezes, né? Tem muitas unidades também. Muitas né? Inclusive, tem mentorando as nossas esse ano, a Carol, que sempre vai com a gente nas cirurgias, poxa, nossa, é absurdo, assim, ela falando, poxa, a gente tem que trocar de unidade o tempo todo, né? Muita correria. Então, eu imagino tanto que deve ter sido difícil para você essa preparação no seu R3. Sim. E eu queria que você comentasse um pouco com as pessoas aí de casa, não só aspectos técnicos assim da sua preparação, né? Mas coisas particulares mesmo, porque é difícil você conciliar seus estudos com a sua residência. E a gente sabe que muitas vezes, principalmente aqui em São Paulo, com custo de vida elevado, a gente tem que trabalhar fora da residência, senão as contas não se pagam, né? Exato. Isso sem falar de vida pessoal, né? E familiar, né? Claro, que a gente nem está colocando nessa conta, mas que também é igualmente importante. E diferenciar o estudo para residência, né? De estudar para cirurgia, estudar algum caso civil, e estudar a prova de título, né? Exato. Querendo ou não, são coisas diferentes, né? Sim, esse ponto que você tocou é fundamental, né, cara? O estudo para a prova de título, o estudo para a parte prática mesmo da profissão, realmente... Muitas vezes pode até se confundir um com o outro, né? Ser muito próximo, mas às vezes é muito separado, muito diferente, né? Sim. E como que foi para a Liz isso assim? Como é que foi o desenrolar desse ano? Tá, então, esse ano foi um ano que você já tem que entrar nele com a cabeça de que, assim, esse vai ser um ano que eu vou ter que abdicar de muita coisa, seja lazer ou às vezes até mesmo de trabalho, porque você tem que botar com um objetivo. Cada vez mais a gente está vendo que a prova ela está se tornando, está tendo um nível de dificuldade maior. Então, para eu me organizar, eu já tive que entrar com essa mentalidade, porque ao longo do ano a gente cansa, né? Chega um momento que você começa a pensar, e aí, vou fazer isso mesmo, dou continuidade, qual ritmo eu mantenho. Então, eu acho que, para mim, nesse ano, o que foi diferencial para mim foi ter na minha cabeça, eu vou ter um objetivo X. Agora, eu tenho que correr atrás dos recursos para isso. Foi nesse momento que eu tive o primeiro contato, nos primeiros contatos com a equipe, tá? Da ORL Academy, que foi justamente um momento de decisão. Qual caminho eu vou seguir agora, entendeu? Qual vai ser a base para que eu tenha substrato para chegar na aprovação lá na frente? Então,
esse ano de preparação, eu acredito que para todo mundo, toda residência vai ter suas dificuldades. Tá? Seja questão de volume, assim, não só procedimento, mas às vezes de atendimento, às vezes da demanda de preceptores por conta de entregar conteúdo, né? A parte acadêmica. Cada serviço tem sua particularidade. Então, eu acho que esse ano o que foi mais difícil foi, assim, criar uma disciplina para que, apesar do que eu tinha que fazer durante o dia, eu tinha que ter um momento voltado para esse objetivo, que era em abril de 2024, entendeu? Independente do que tinha acontecido durante a semana. Isso tem que ser... né, a gente tem que chegar com a cabeça bem boa para isso. Mas eu acho que a maior dificuldade foi conciliar a rotina da residência com esses momentos. Então, no sentido da proposta que eu consegui identificar no ORL Academy na época, foi justamente a facilidade de, nos momentos em que eu não tiver naquela hora dedicada somente ao estudo, que eu vou estar sentada numa escrivaninha, né, fazendo questão, ou lendo texto, ou assistindo aula, eu consiga aproveitar esse tempo para que eu consiga tirar o máximo possível no momento da prova. E aí, os flashcards vieram nesse momento, tá? Porque... para mim, particularmente, foi tentar aproveitar qualquer momento, literalmente. Então, eu sempre igual essa questão das unidades, né? Que às vezes a gente precisava ter um deslocamento. O meu momento de deslocamento, né? Eu não dirigia, eu ia de Uber, né? Transportes, enfim. Eu ia fazendo flashcard no trajeto de ida, no trajeto de volta. Horário de almoço... fazia flashcard. Então, foi isso que foi dos grandes diferenciais de preparo nesse sentido. Porque é aquilo, a gente, né, por mais que você se dedique e tudo mais, vai ter dia que você vai sentar e você vai estudar e você não vai render a mesma coisa que 2 dias atrás. Então, a preparação, principalmente com os flashcards, me auxiliaram nesse quesito. Porque nos dias que eu não tinha o desempenho tão intenso quanto eu gostaria... que a gente não é máquina, né? Claro. O flashcard supria. Que daí, mesmo assim, não só com coisas que eu já tinha na minha rotina para estudar, mas às vezes, eu vi algum caso no ambulatório, vi algum caso diferente, senta ali e faz o flashcard daquele assunto. Aquilo ali já me esclarecia bastante. E isso foi, assim, crucial, porque vai criando uma certa... As informações vão se tornando medulares, entendeu? De tal forma que quando chega naquela reta final que você não está aguentando mais nada, por mais que você esteja cansado, tem coisa que você bate o olho e te vem à memória. Seja do flashcard, seja da imagem ou algum ponto específico da aula. Então, foi basicamente isso para mim esse ano. A abdicação, sem sombra de dúvida, tá? Saber organizar e deixar de forma estratégica o meu estudo. E em qualquer momento que eu tinha disponível, eu aproveitava para fazer os cards. Nossa, fantástico, Liz. Eu fico muito feliz de ver você falando dessa forma, assim, porque foi exatamente o jeito que eu fiz no meu ano. Sim. Exatamente o jeito que eu fiz no meu ano. Eu também. O Sassá também, né, na época dele. Porque, para nós na escola, a gente não tinha tanto esse problema de troca de unidades em específico. Mas a gente tinha muita morosidade no centro cirúrgico. Às vezes no centro cirúrgico demorava demais a rodar. E você ficava com um tempo ocioso absurdo lá. Mas assim, quando você tem um aplicativo lá na mão, com flashcard rolando, às vezes, por exemplo, flashcards de sono, são um total de mais ou menos uns 340. Em 2 dias eu revisava toda a medicina do sono, cara. Né? Ali de espera de centro cirúrgico, você conseguia revisar a medicina do sono inteirinha. E eu acho que esse é um dos pontos principais que eu sempre bato muito na tecla das pessoas. Às vezes elas ficam preocupadas demais em ver aula, ver conteúdos novos. Mas disparado, você tem que gastar muito mais tempo revisando do que vendo conteúdo novo. Não sei se para você teve essa percepção, mas para mim, ao longo da minha vida como estudante, assim, eu comecei a notar cada vez mais isso. Não, sem sombra de dúvida. E até uma coisa que o Bruno tinha comentado, porque o estudo que a gente tem ao longo... porque, assim, é uma preparação que ela se inicia lá no R1, sem sombra de dúvidas. Mas o estudo que você tem para, assim, tirar suas dúvidas, adquirir conhecimento de forma geral para a vida, é um. Agora, treinar para a prova é outra coisa. Tá? Isso daí sem sombra de dúvida. Então, você agregando essas duas coisas, a estratégia de tudo aquilo que você... A sua carga, né, teórica, agregada à estratégia de... Seja com flashcard, né? Ou deixar as questões espaçadas. Isso faz toda a diferença. Entendeu? E, assim, para mim fez... Não tem nem o que descrever a mais disso. É basicamente isso, cara. Saber unir essas duas coisas. Porque a carga teórica da vida, ela tem que estar presente. Mas você tem que usar ela com sabedoria para conseguir mandar bem na prova.
Nossa, isso que você falou, acho que, nossa, é fundamental mesmo, Liz. Super importante mesmo Porque você vê gente que às vezes tem muita bagagem de vida mesmo, estuda bastante, mas chega na hora da prova dá aquela rateada, né? Às vezes não consegue performar tanto no conhecimento do dia a dia, igual poderia performar numa prova. Exato. Claro. E eu acho que, na verdade, é tudo uma questão de você aprender a linguagem que cai na prova mesmo, né? E, querendo ou não, tipo, tantas questões quanto os flashcards é coisa assim, cuspida e escarrada do que tem escrito no livro, né? Exatamente. Então, essa questão de você falar de ficar medular é realmente fundamental. Realmente fica bastante mesmo. E, assim, outra parte também, que é na hora que você vai começar a fazer questão, né? Que chega um momento que é questão. E o fato de você manter uma constância tão assídua quanto assistir às aulas, fazer os flashcards da parte da questão, é que você começa a entender o que aquele examinador quer de você naquele momento, entendeu? Porque tem coisas que você vai bater o olho ali e você fala, eu sei o que esse cara quer que eu responda, sabe? Então, essa malícia a gente vai conseguindo adquirir à medida que você faz. E assim, faz questão, repete questão que você já fez, entendeu? Cara, tô na dúvida, volta, não tem problema, o seu momento é agora para fazer isso. E para mim, uma das coisas que fez mais diferença nessa preparação também foi, eu até que dessa vez eu não gastei tanto tempo confeccionando o resumo, mas eu tinha um caderno para erros. Então, as questões que eu errava, né, do banco de questões e tudo mais, eu tinha meu caderno, errei tal coisa. Vou lá e estudo tal coisa. Os comentários das questões, inclusive, que às vezes eu até te enchia o saco, mandava lá no WhatsApp, não sei o quê, para tirar dúvida. Botava por escrito. E aí, lá na frente, em algum momento você vai revisar esse assunto, volta ali naquela hora que você teve dúvida, que dificilmente você vai errar aquilo que você já escreveu. É como se você estivesse se dando um puxão de orelha, entendeu? Com certeza. Então, isso daí foi uma coisa que eu fiz à parte, né? E, pô, pra mim foi fundamental. Nossa, baita estratégia. Acho que gravem bastante isso que a Alice falou aí para vocês que estão de casa. Ter o seu caderninho de erros é fundamental. Nossa, eu também sim. tinha o meu nas minhas épocas de preparação e realmente faz toda a diferença do mundo. Sim. Porque o seu caderno de erros é o seu filtro do que você tem mais dificuldade. Exatamente. Né? Se tá lá é Sim. porque você tem dificuldade. Ali você consegue Exatamente. sedimentar infinitamente melhor. Né? Isso. E acho que uma coisa legal que você falou, né, assim, do tanto que a gente trocava mensagens assim, para você falar sobre os comentários das questões, né, e às vezes ampliar um pouquinho aquela discussão que a gente estava tendo no comentário, né? Acho que a gente sempre foi muito acessível, né? Para todo mundo, né? Então, assim, acho que, poxa, mesmo que eu te respondesse às vezes 4 horas da manhã, com a hora que eu estava acordando para poder fazer minhas coisas, ou às vezes meia-noite, quando eu ainda não tinha dormido ainda, mas eu respondia. Exatamente. Eu nunca deixei de responder absolutamente nada e nem ninguém, né? Não, isso daí também foi isso aí foi ótimo, porque eu tinha rotina corrida, você tinha rotina... A gente sabe que a pessoa, ela tá num momento que, pô, eu sei que talvez não responda agora, mas isso daqui eu gostaria da opinião dele, né? Manda. E aí tinha esse feedback. Então, isso daí acrescentava pra caramba pra gente também. E o contato próximo que vocês podiam ter com a gente, né? Assim, Nossa, a gente era completamente exatamente, aberto, né? com todo mundo. Exatamente. Isso era muito legal. Foi mesmo. E como é que você fez para você preparar em relação a cronograma assim, de estudos? Como é que foi essa experiência assim, para você? Tá, essa parte do cronograma até, eu confesso que eu não sou tão, assim, regradinha. Mas a gente tinha, na verdade, na plataforma, uma forma da gente deixar esquematizado quando que eu vou revisar tal assunto com base na porcentagem de erros e de acertos, né? Então, isso daí, principalmente para mim, né, assim, eu sou uma pessoa um pouquinho mais desorganizada nesse quesito, me ajudou a ter um norte, sabe? Você querendo ou não, você vê ali uma agendinha, uma tabela, tal dia, tal coisa, por mais que às vezes você não consiga dar tudo de si naquele momento, você sabe que você tem aquele objetivo tal dia. Tá? Então, isso daí, principalmente, vou falar com você, de janeiro até março, para mim fez muita diferença, tá? Que é aquele momento que a gente, assim, dá o sprint final, né? Porque durante todo o ano você tem que dar um pouco de si, mas tem que ter um pouco de cautela para não queimar a largada, né? Claro, Porque você começa a estudar, a gente cansa, a cabeça da gente cansa, é um cansaço mental. E aí, chegando no momento ali de janeiro até... Pô, é um momento excelente para você começar a revisar tudo aquilo que você já viu ao longo do ano, ao longo de sua formação de forma geral. E daí ter esse cronograma disponível na plataforma para mim já me direcionou completamente. Nossa, muito legal. Acho que principalmente na fase final faz uma diferença brutal. Nossa! Assim, né? Não, os últimos meses foram
acho que são os piores. Porque junta tudo. Você já passa um ano inteiro preocupado com o momento da prova, né? E aí você vê ali, parece literalmente uma contagem regressiva, vai misturando a sua ansiedade de que aquilo passe logo, mas ao mesmo tempo um medo, né? Que faz parte de todo mundo. Claro. Então é um momento que a gente tem que, assim, respirar fundo e com calma e continuar trabalhando igual você estava fazendo ao longo do ano inteiro, né? Bem no finalzinho da residência, porque você já tá, tipo, querendo acabar logo, né? Exato. E muitas coisas na cabeça, né? Junto com o final da residência. O que vai ser da vida depois? São realmente 3 meses que tem que estar tudo bem programado, né? Exato. Isso mesmo. É um turbilhão absurdo, né? E você pensar que tem gente nessa época que tá lidando com questões pessoais importantes, né? Muita gente, ideia de casar, né? Muita gente tentando casar nessa época também. E uma série de coisas de demanda pessoal juntas, né? Uma loucura mesmo. E acho que teve, assim, esse ano foi um ano recorde quando a gente tá falando de reprovações, né? Que tiveram esse ano. Assim, foi um número até bastante assustador, né? E a gente percebeu que as pessoas às vezes ficam tentando se perguntar assim, poxa, alguma dica muito específica para a prova teórica, alguma coisa muito específica ali para a prova prática? Se você tivesse que pensar assim, elencar quais foram os pontos assim que você falou assim, poxa, isso aqui ajuda muito, principalmente para a prova prática, que eu acho que é onde as pessoas têm mais dificuldade, que é realmente não ter uma opção de múltipla escolha junto, de ter que realmente escrever, né, aquilo que a banca quer. Isso que você falou é fundamental. Entender o que o examinador está querendo de você naquele momento, né? Para você, assim, se você pudesse falar, quais que são os pontos que te ajudaram muito nessa sua preparação para a prova prática, que a gente sabe que você mandou muito bem nela. Como é que foi isso para você? Assim? O que você acha que foram os pontos mais relevantes assim, para você? Olha, para a prova prática, é basicamente treino, tá? Você tem que treinar bastante para você entender qual que é o estilo daquela questão. O que aquele examinador realmente espera de você naquele momento. Mas é uma coisa que, inclusive, até com alguns colegas de residência que às vezes vêm conversar, eu falo, cara, dedique-se à anatomia, tá? Eu acho que, para mim, o que foi um diferencial antes de começar a estudar qualquer patologia, qualquer processo de doença, é você entender bem a anatomia, tá? Que aquilo vai te dar um gancho para você... Meio que parece que as coisas fluem a partir daí, tá? E a anatomia da otorrino, ela não é uma anatomia durante a nossa graduação, que você bate o olho e você já consegue entender ela logo de cara. Normalmente são condições que você precisa rever várias vezes. Então, para mim, na questão da prova prática, entender bem a anatomia daquela área fez muita diferença para que eu entendesse a doença e a partir daí o resto da história, entendeu? E o treinamento através de escrever manual, né? Porque tem coisas que estão na nossa cabeça, você sabe o conteúdo, você sabe o que ele quer, mas você não consegue expressar aquilo em palavras. E nesse momento vai fazer toda a diferença. Às vezes é um certo ou um errado sua na questão. Com né? certeza. Então, treinar e escrever, sabe? Eu vi o flashcard, por exemplo, qual que seria a resposta que eu daria ali na hora? Treina, escreve, abre um bloco de notas no celular que for, entendeu? Você digita aquilo ali, depois você lê de novo, ou então apaga, escreve de novo, sabe? Isso daí eu acho que é muito importante durante a preparação da prova prática. E eu não sei se você concorda, pelo menos para mim isso funcionou muito bem. No meu ano, a prova prática, eu fiz ela tipo em 50 minutos. Eu não demorei absolutamente nada para fazer a prova prática. Mas porque, na minha concepção, a prova prática é muito parecida com o flashcard. Muito parecida. É muito parecida com o flashcard mesmo. Exato. Porque você lê a pergunta, né? Lê o tópico, via de regra, as respostas que a gente tem na prova de título são respostas curtas. Exato. Né? Curtas. Tem que ser objetivo. Tem que ser objetivo e tem que estar enumerado. E, poxa, eu lido com flashcard desde 2014. Então, quando eu fui produzir todos eles, né? E eu fui uma das pessoas que produziu todos os flashcards, eu sempre lembrava disso. Toda pergunta para você gravar, a resposta para você poder gravar ela tem que ser muito rápida e objetiva. Então você tem que fazer assim, ó, pá, pra você poder fazer um monte de flashcard ao mesmo tempo. E, poxa, eu demorei muito pouco, cara. Eu não tive susto nenhum na prova prática, cara, no meu ano. Eu não sei se para você foi assim também, porque as perguntas vinham e você não, é isso, 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 e se vai, né? Sim. Uma questão ou outra, eu acho que gera um pouco de tensão, de polêmica, exatamente. Mas isso que você falou é verdade. O formato do flashcard, ele se assemelha muito com as respostas que eles esperam, tá? Então, às vezes, a formulação que tá ali no flashcard, nem se o comentário, porque o flashcard ele tem a resposta e tem um comentário embaixo. A resposta é normalmente o que o examinador quer.
Então, isso daí, à medida que você vai fazendo e repetindo, porque é isso, não é fazer um deck uma vez e achar que vai estar bom. Não, repete. Quando você achar que repete de novo, entendeu? É exatamente aquilo. Porque tem coisa que você vai bater o olho e faz. E são essas questões que você tem que aproveitar. Porque aquela que você bateu o olho, você não tem dúvida, faz e vai para a próxima. Porque o tempo vai passando. E não adianta, a ansiedade vai pegar a gente. Em algum momento ela pega a gente, tá? Sim. Você chega ali durante o momento da prova, beleza, preparei e tudo mais. Mas você pensa assim, pô, é a minha prova, sabe? Então aquilo ali dá uma desestabilizada. Então, nesse sentido, sem sombra de dúvida, fez o flashcard, tá com conteúdo fresquinho, bateu o olho na questão, sabe que é ela? Vai lá e faz, vai pra próxima, parte pro abraço. E ganha tempos, consegue pensar, às vezes é uma questão mais difícil. Isso mesmo. Porque o tempo também é muito ansiogênico na hora dessas provas, né? É verdade. Você vê o cronômetro passando, você vê muita questão para escrever, e isso ajuda muito mesmo. É verdade. Sim, acho que realmente também treinar nas condições de prova, né? Com simulados que tem de prova aberta também que a gente tinha disponíveis, né? Sim. Acho que você tem que realmente treinar no modelo, né? Assim, de realmente não voltar atrás, igual na prova de título né? Você não pode retornar na questão anterior quando a gente está falando da prova prática. Acho que você se treinar em condições de guerra, né? Assim, o soldado tem que se treinar na condição de guerra, né? Para poder performar bem. Eu acho que também isso também é bem interessante, é bem fundamental. E, Liz, se você te pudesse dar assim, um recado para as pessoas que estão escutando a gente sobre assim, como que foi esse ano para você, né? Acho que essa tônica que você falou de saber ter um ritmo de preparação, eu também concordo plenamente, né? Assim, ainda mais agora treinando para fazer prova de corrida longa, né? Eu já percebi que, cara, não adianta você realmente queimar a largada, né? Você tem que ir no seu ritmo e tudo mais, e para chegar num momento que no final do ano você não pode cair o ritmo. O seu ritmo ele tem que subir no final do ano. Então não adianta você chegar aqui em julho e tá no seu ápice. Não é pra você estar no seu ápice em julho. É pra você ter o seu ápice em janeiro. Exato. Em janeiro você tem que estar no seu ápice. Então você tem que ter esse ritmo de preparação, que eu acho que foi uma dica muito fundamental que você deu pro público de casa. Mas assim, se você pudesse reunir... se você pudesse estar falando pra Liz lá de trás coisas que você gostaria de ter escutado naquela época, o que você falaria agora? É difícil para todo mundo. O tempo passa igual para todo mundo, né? Mantenha o foco, mantenha a persistência. Vai dar certo, você tem que acreditar que vai dar certo e saber escolher bem quem vai estar caminhando do seu lado durante esse período, tá bom? É um período ruim, mas não é impossível. Ele passa. É igual residência, é ruim, mas tem data para acabar. Justamente. Acho que esse de se escolher as pessoas que estão do seu lado, né? Pessoas que estudam juntos com você, Exato. Né? E que vai estar ali no campo de batalha junto com você é fundamental. A gente teve isso também juntos, né? Poxa, quantos dias a gente não estudou juntos assim antes de prova, né? Massa inteira, o dia inteiro no Zoom fazendo grupo de estudo. Nossa, no Zoom fazendo grupo de estudos, cara. Grupo de estudos, exatamente. Tem coisa que você fala em grupo de estudo que você lembra até hoje, entendeu? Com certeza. E a hora que você tá desanimado, os caras vão te puxam. Exatamente. Falam, aí te dão um puxam ânimo. no bueiro, assim, você dá sarjeta, o cara te levanta, né? É essencial. Acho que esse é outro ponto muito importante pro pessoal de casa, cara. Tenha pessoas, não precisa ser nem do mesmo serviço, tá? É verdade. Não precisa ser nem da mesma instituição, não. Às vezes você conhece pessoas que são de outros locais, porque às vezes você tem ali na sua residência, seu R igual, no máximo um outro R igual, e tem gente que não tá na mesma pegada que você tá, né? Mas se você encontra outras pessoas que estão na mesma pegada que você tá, em outros grupos, né? De outros serviços. Sim. Ali você pega pessoas que estão ali motivadas no mesmo tempo de preparação ali juntas, e o negócio vai pra frente, Vai né? pra frente, exatamente. Então o grupo de estudo realmente é muito importante, né? Você chegou a ter na sua época também, não fez? Com o pessoal? Fiz. A gente acabava se encontrando algumas vezes em paralelo também, mas tinham até iguais meus que também estavam fazendo com você a mentoria, né? Ah, sim, verdade. Tinha o Otávio, se eu não me engano, né? O Otávio fazia também. Fizeram, a Veri também fizeram. Muito legal. Então, pessoal, esse foi um episódio assim super legal. A gente agradece muito a participação da Liz. Obrigado mesmo. Assim, foi uma aprovação unânime, né? Na hora que ela falou, eu lembro até hoje da sua mãe mandando mensagem pra gente super feliz, né, cara? Sua mãe é uma pessoa muito legal, velho. Ela é, uma pessoa super animada, assim, com tudo. E de ver pessoas que ficaram com a gente durante o ano passado inteiro e conseguiram atingir os objetivos, né? Hoje em dia, cursando um fellow com o Cícero, com uma pessoa super querida, assim, uma pessoa de uma formação ímpar. E conseguiram conquistar seus objetivos e seus sonhos, né? E, poxa, criou amigos e relações de amizade pro resto da vida, né? Assim, com certeza. O dia que você precisar da gente, você pode ter certeza que a gente vai estar aqui sempre disponível, cara, porque você precisar de verdade. Agradeço, e vice-versa, obviamente. Sim. Então, gente, esse foi mais um episódio nosso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, com seus outros residentes, com outras pessoas que você acha que essa informação pode chegar e agregar. Então, um forte abraço e até a próxima. Até mais.